Fala pessoal, então vamos dar sequência aqui ao vídeo de criação da infraestrutura agora do Hadoop, né, do HD Insight. Então a gente parou exatamente aonde agora, Vivi? Então, nós já provisionamos storage, Exato. provisionamos HD Insight e agora nós vamos processar Já os subimos os dados. dados também no storage, né? Fizemos upload dos dados. E agora vamos colocar, configurar o Hadoop para trabalhar. Vamos deixar. Exatamente. Vamos colocar o HD Insight para trabalhar. Isso aí. Bom, Vinícius, eu estou com uma telinha aqui no PowerShell, estou com um script no PowerShell. Tá, então, para quem não conhece de PowerShell é a linha de comando, vamos falar assim, né, que facilita a vida do pessoal de TI a provisionar tanto a parte de servidor e também a parte de executar comandos para provisionar máquinas na nuvem. Aqui no caso, a gente vai estar criando um script para conectar na nossa infraestrutura do Azure e subir os dados, né, também que a gente colocou lá no... provisionar as tabelas que a gente vai precisar, né, de resultado, enfim, né, subir até a estrutura de MapReduce, né, ver todas as funções, né, que é desenvolvido em JavaScript para processar os dados e ter o dado final para a gente exibir aqui no nosso cliente que está lá esperando a Hillary, lá ansiosa para ver os dados. A gente está setando a parte das funções de MapReduce que vai ser executado. Então, é onde que o Hadoop vai distribuir, né, o serviço para os nós que a gente criou. A gente criou o serviço com 4 nós, lembra que a gente criou com 4 data clusters, né? Esses clusters vai receber essa função, que vai pegar um set dos dados que eu vou ter ali, executar o MapReduce e extrair informação para que no final eu tenha um relatório com todos esses, o resultado final de cada nó. Né? Ou seja, ele vai pegar aquele arquivão, vai quebrar em partes menores. Dividir para cada um dos data nós, onde eles vão trabalhar até eu extrair essa informação de cada um deles. Então, basicamente, essa função de MapReduce, que ela é em JavaScript, né? No caso, a gente já tem aqui prontinho, o que ela está fazendo? Está fazendo todo o mapeamento dos dados e agregando essas informações. Então, nós estamos analisando aqui a quantidade de acessos, né? Então, por exemplo, ele vai fazer exatamente um processo de agregação das informações, é isso que ele vai nos retornar. Então, se eu quiser saber a quantidade de usuários... Traduzindo até para SQL, ele está fazendo um group by, né? Por alguma informação. Basicamente isso. Então, por exemplo, se quiser saber a quantidade de usuários que acessou determinada seção dentro do meu website, é uma agregação daquela informação que eu estou fazendo. Isso, né? É contar a quantidade de requests que eu tive no barra alguma coisa ali. Então, ele vai ter essa informação. Exato. Então, essa primeira linha, o que nós estamos fazendo é basicamente isso. É esse processo de MapReduce. É o quê? Mapear todos os dados e reduzir os dados. Na realidade, trabalhar a agregação desses dados, né? Para nos retornar numa forma mais estruturada. Essa segunda linha, nós estamos dizendo aonde que estão os dados que nós queremos processar. Então, ele já está conectando lá no storage e eu disse, ó, o arquivo que você precisa processar é o weblog.txt. O segundo argumento é o destino. Porque imaginem o seguinte, eu tenho um arquivo, eu não quero sobrescrever ele, né? Eu vou dizer, ó, você processa todo esse volume de informações, larga num formato estruturado, mas larga nesse outro arquivo aqui. Ou seja, eu tenho a origem e eu tenho o destino. Exato. Na sequência, são dados específicos do job. Então, o nome do job e tudo mais. Tá? A gente primeiro estava criando todas as variáveis, né? Então a gente criou lá o Jarfile, o arg1, o arg2, e está passando depois aqui exatamente o PowerShell que vai fazer nesse ambiente que está rodando. Exato, que aqui ele até passa os argumentos que a gente declarou ali em cima, né? Então, são informações gerais para startar o job. Em seguida, ele starta exatamente o nosso serviço, que ele dá lá, né, o stat Azure HD Inside Job, né, com cluster e tudo bonitinho, e fala para esperar, né, cerca de 36 segundos aqui e tal, para, aliás, né, 3.600 milissegundos, né, que vai dar 3 segundos e pouquinho. E a gente já tem até o nosso resultado do nosso job. Já processou. Enquanto a gente estava falando aqui, então ele processou, fez tudo. Lógico que o conjunto de informações que a gente estava trabalhando até pela demo em si é um conjunto reduzido, né, por isso que foi tão rápido assim, né? Geralmente esses processos para utilizar, né, um Hadoop, às vezes o Hadoop fica rodando por horas a fio, dependendo da quantidade de informação, até alguns dias assim, mas aqui a gente teve um resultado bem rápido. Exato. Movendo. Bom, processamos o arquivo, então nós fizemos todo o processo de MapReduce e agora nós vamos mover. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabelinha Hive para mandar todas essas informações para dentro dessa tabela. Certo, Vini? Então, vamos fazer isso. Aqui eu tenho uma string, já vou executar também, deixar o comando rodando, quando a gente vai explicando.
Basicamente, o que eu estou fazendo? Estou criando Create External Table, estou criando uma tabela lá dentro do meu ambiente Hive. Para quem está acostumado com Transact SQL, a linguagem é bem parecida, né? Como é que é no SQL? Create Table, nome da tabela. Aqui eu estou declarando como é que vai ser essa minha tabela que vai receber as informações. Importante que a tabela esteja equivalente com os dados que ela vai receber, então as mesmas colunas, tudo, né? Então eu tenho aqui Session ID, User ID, Visit Time e os outros campos declarados. Um ponto bem interessante é essa linha aqui, ó, onde eu estou dizendo qual que vai ser o delimitador quando essa tabela receber dados de arquivos. Então, isso aqui eu apanhei um pouquinho quando eu estava aprendendo trabalhar mais sobre esse ambiente de Big Data, porque eu lá dava o Create Table, criava a tabela e eu não definia o delimitador. E aí, quando eu ia importar o arquivão lá com os resultados, sempre dava problema, sempre dava erro. Então, mas foi um bom aprendizado, né? Lessons learned. Então, agora é que a gente está trabalhando direto com isso aqui. Então, aqui ele especifica também qual que é o delimitador que vai ser utilizado. Processou, criou a tabela. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou movendo, já tenho meus scripts aqui prontinho. Próximo passo é o quê? Eu quero carregar os dados daquele arquivão lá, daquele resultado do processamento. Eu quero carregar para dentro da minha tabelinha Hive. E aí eu vou usar esse outro script aqui, que eu também já vou executar, enquanto eu vou explicando para vocês. Então, vendo que aqui ele declara, né, uma query string e ele dá load data in path. Ou seja, quero carregar dados para esse caminho que ele está passando aqui. Então, aqui ele está passando, ó, conectando lá dentro do meu blob storage. Claro que aqui eu tenho um script com algumas variáveis que a gente setou. Mas, basicamente, ele está conectando lá dentro do meu blob storage, lá dentro da pastinha weblog info, que foi o que ele gerou como resultado de todo aquele processamento de MapReduce. E eu estou dizendo que eu quero carregar esses dados para dentro de uma tabela chamada weblog, _info, _ o nome do usuário que eu estou utilizando, tá? E aí eu tenho algumas opções, inclusive, que ele utiliza aqui para particionamento dessa tabela. Eu posso utilizar um campo para trabalhar o particionamento. Importante salientar, Vini, que aqui nós estamos utilizando um script dentro do PowerShell, mas eu poderia estar utilizando uma console Hive para rodar essa consulta também, né? O interessante, claro, de fazer uso do PowerShell é que a gente consegue automatizar. Acho que a parte da automação é o crucial aqui, principalmente nesse ambiente de nuvem que a gente vai, com certeza, depois da demo, né, de derrubar toda essa infraestrutura e poder executar novamente. A gente recomenda fortemente para quem está aí se aventurando na nuvem, né, de conhecer PowerShell, conhecer, né, os comandos específicos do Azure, que é super importante, aí vai dar uma automação ímpar, né? E um outro ponto importante aqui a salientar é que imaginem que nós estamos fazendo todo esse passo a passo, né? Mas na prática você vai executar, claro, vai criar todos esses scripts uma vez e depois você vai ter um pacote de ETL que vai rodar tudo isso aí de uma forma automatizada. A cada tanto tempo ele vai buscar os arquivos lá de log que vai estar numa pasta, vai carregar para dentro do HD, sobe o cluster, carrega para dentro do HD Insight, processa e retorna esses dados. Então tudo de uma forma bem automatizada. De hora em hora pegando um log do servidor web, subindo durante todo o dia, né, e no final do dia executa o HD Insight para tirar informação, algo assim. Né? Exatamente. Movendo, então olha só. Vamos fazer uma query agora. Agora a gente vai fazer uma consulta. Então nós fizemos processamento das informações dos dados que não estavam estruturados. Pegamos dados de agora já estruturados, depois de passar pelo processo de MapReduce, carregamos para dentro de uma tabelinha Hive. Nós criamos a tabela também, né? Criamos a tabela, carregamos dados. E agora vamos fazer uma consulta. Tem esse show tables, que é para quê? Para a gente verificar se a tabela efetivamente existe lá dentro do nosso ambiente. Vamos bem. Está executando, já foi submetido. Isso. E agora a gente vai ver se efetivamente ele criou a tabela lá dentro. Está started Hive carry. Tudo e qualquer comando que a gente dispara contra o Hive, ele starta um job, né? Para processar esse comando. Bom, retornou aqui, né? E o nosso concluiu o processamento. E aqui está nossa tabelinha, né? Weblog info Richard 01. Dá para ver que tem bastante pessoal utilizando esse ambiente de demonstração, que é interessante também. Exato. E agora o último passo, que é exatamente consultar a tabela mesmo, né? Vamos ver como é que ficou o retorno desses dados? Nem preciso selecionar, né? Deixa eu mandar executar.
Enquanto ele vai executando aqui o job, eu quero ir abrindo o arquivo de origem para vocês. Olha só. Esse era um arquivo com um monte de informações, de acesso ao meu website, ao website da Contoso, no caso especificamente. Então, vocês podem ver que ele não está num formato muito bem estruturado, um arquivão lá cheio de informações. Então, a gente criou todo um script para mapear todos esses dados e processar e trazer realmente uma informação que fosse interessante para a nossa tomada de decisão. Inteligível, né? Exatamente. Vamos ver lá o resultado? Ó, completou a consulta, me retornou os dados. Então, pessoal, olhem a diferença. Aqui eu tenho os dados de uma forma bem estruturada. Então, vamos voltar um pouquinho. Deixa eu pegar o script que a gente cria a tabela. Antes de a gente comparar com o script que a gente criou a tabela, ali na primeira coluna, o que vocês vão ver? ID, a seção, né? O ID da seção do usuário. Segunda coluna, User ID. Terceira coluna, o tempo de visita, só que num formato declarado como BigInt. Quarta coluna, Visit Time, mas aí num tempo real. Exato. E a URL e também o tempo gasto dentro do meu site, dentro do meu ambiente. Ou seja, eu tenho todos os dados, agora eu posso pegar esse resultado de dados e trazer para dentro do meu Data Warehouse. Porque agora eles já estão num formato estruturado. Concorda comigo, Vini? Nossa, ficou sensacional. Inclusive, estou vendo aqui umas informações bem interessantes que acho que o pessoal de marketing vai gostar. É que é Add to Cart, Track Order, enfim, coisas que, né, realmente que a navegação surtiu efeito, né? Que a campanha de marketing que o pessoal fez está levando o cara a sair do outro lado. E agora ele pode pegar e cruzar o dado. Ah, será que a gente fez alguma campanha de marketing? Teve alguma promoção nesse dia que gerou essa saída outro canal, qual canal que teve mais efeito? Sensacional. Exato. Ótimo, né, Vini? Gostou do resultado? Adorei. Excelente. Espero que o pessoal tenha gostado também, né? Olha a diferença só. Abre de novo o arquivo original aí, só pra gente ver agora também. Olha a diferença dos dados que nós tínhamos ali e tal, sem qualquer, né, nível de detalhamento e de informação mesmo ali e tal, né? Uns dados cru, completamente jogados ali. Normalmente o pessoal até evita abrir esse arquivo, né? Porque olha. O pessoal paga. Apaga para liberar espaço do servidor, então a gente está transformando essa informação em realmente algo palpável e algo interessante e consistente para leitura, para cruzar com os demais dados da organização, para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva. E quais são os nossos próximos passos agora? A gente já tem agora a tabela populada. Os nossos próximos passos, eu vou voltar para o deck para nos ajudar. Próximos passos dessa sequência de demos, agora que a gente já tem os dados estruturados. Importar os dados para dentro do Office, ou seja, vou fazer uso de um Excel com um Power Pivot, vou buscar esses dados, trazer para dentro para poder trabalhar. E também carregar as tabelas Hive para dentro do SQL Server. Então já estou atendendo dois públicos, né, diferentes aí. Ou o pessoal, né, que vai mexer com Excel e tal, né, que, né, gosta mais de tomada de decisão em cima do Excel. E até dar insumos para outras aplicações que vai fazer ou consumir os dados, ou fazer mais cruzamentos de informação com dados estruturados daí também, né? Não, o que a gente vai estar trabalhando aqui, basicamente, vamos fazer o uso dos recursos do Power Pivot, né? Onde ele, então, o usuário mais BI departamental quer trazer para dentro do Excel, cruzar os dados. Mas também nós vamos mostrar que a gente consegue pegar esse resultado de dados que eu processei lá dentro do HD Insight e trazer para dentro do meu Data Warehouse. Então, estou indo lá com o SQL Server, buscando essa informação. Na realidade, a gente usa um recurso que é o Scoop, que a gente vai falar no próximo vídeo, onde ele exporta esses dados que a gente tem ali na tabela Hive, que já estão bonitinhos, estão num formato estruturado. Posso usar o Scoop para exportar esses dados e carregar dentro do SQL Server, junto com os demais dados que estão lá dentro do meu Data Warehouse. E aí eu posso conectar as tabelas e sair transformando todos esses dados em informação. Show de bola. Excelente, né? Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado por participarem de mais essa sessão. Até a próxima.